Hoje a gente vai ter uma entrevista muito especial, né? Quero apresentar para vocês uma pessoa que nós conhecemos através desse projeto, através da Escola da Vida, que é a Ana. Vou falar um pouquinho dela para vocês daqui a pouco. A Ana, que ela é de Portugal e hoje ela vive na França. Então acompanha conosco essa história que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua vida. Fala galera do canal Escola da Vida, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei que horas que você vê, mas hoje eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito na sua vida. Nós estamos fazendo aqui uma série de entrevistas com pessoas, né, de diversos tipos de áreas, diversas situações, para que você possa aprender com a história dela, né? E hoje a história especial é da nossa convidada, da nossa amiga, né, uma das participantes aqui do nosso canal. Ela chama-se Ana Raquel Gonçalves da Silva, tem 39 anos, ela tem 2 filhas, ela mora hoje, né, no norte da França, ela vai falar o nome porque eu não sei falar aqui direito, tá? Ela é formada em design gráfico, fez também ali marketing digital e e-commerce, tá? Hoje ela trabalha numa estufa de tomates na França, já faz 11 anos que ela está lá, né? E ela vai contar para a gente um pouquinho aqui da história dela, para que você possa aprender também com a vivência que ela teve, né? Então, Ana, seja muito bem-vinda, né? Espero que você fique bem à vontade aqui nesse canal, que você possa partilhar daquilo que você acha bacana da sua história. Então, para o pessoal poder te conhecer um pouquinho, fala para a gente como é que era lá em Portugal, como é que foi assim a sua infância, até chegar à decisão de você ir para a França. Conta um pouquinho para a gente aí, seja muito bem-vinda. Ou boa tarde, ou bom dia, depende das horas que estão vendo a entrevista. Eu nasci em Portugal, sou portuguesa, nasci no norte de Portugal, no Porto, e nasci numa família cristã, evangélica, e passei toda a minha infância, até mais ou menos a minha adolescência na igreja, que foram os anos mais divertidos e mais felizes da minha vida, porque às vezes sendo obrigada a ir à igreja, mas a relação que criamos na igreja e a relação que temos com Deus e o conhecimento que temos com Deus é o que nos dá as nossas bases. Entretanto, eu fiz os meus estudos de design gráfico e, entretanto, acabei a minha formação, não conseguia trabalho na área, lá em Portugal, e então, em 2011, decidi experimentar vir à França, fiz uma sessão das maçãs, na altura em foi em 2010, setembro de 2010, fiz 20 dias, consegui pagar as minhas dívidas na altura em Portugal que tinha, e juntamos algum dinheiro, voltamos em dezembro para fazer o Kiwi, fizemos 2 semanas no Kiwi e pronto, e depois voltamos em dezembro para passar o Natal e em fevereiro partimos aqui para a sessão cá no norte para as Cebolas. Entretanto, porque aqui há várias zonas, tem várias sessões de legumes, de frutas, é tudo assim mais por áreas. E aqui, quando chegamos aqui era as Cebolas, na altura, as Cebolas, e eu estava grávida de 3 meses, já na altura. E então gostei da zona, porque já tinha estado no sul da França, gostei de estar cá, eu moro numa zona aqui, é o Finistère, na Bretanha, e é uma zona muito calma, tranquila, as pessoas são parecidas como no norte, lá em Portugal, ao início são um bocado fechadas, mas depois são bastante dadas. Eu encontrei aqui uma amiga portuguesa e fiz amizade com ela e entretanto ela ajudou-me a fazer os papéis, como eu estava grávida eu decidi ficar cá, porque eu em Portugal não ganhava tão bem, aqui tinha mais estabilidade e pronto, decidi ficar cá. Entretanto, temos sempre aquela ideia de retornar ao nosso país, juntar um dinheiro, voltar ao nosso país, e durante esses primeiros 4 anos que eu estive cá, foi idas e voltas a Portugal, a tentar estar em Portugal. Tive a minha filha aqui, a Cristal, em setembro de 2011. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2011, em setembro de 2011 tive a Cristal. Passamos uma temporada cá, entretanto voltamos a Portugal e fiquei grávida da Yasmin, que é a minha segunda filha, que tem 1 ano e meio de diferença, e
E então estávamos numa altura quando eu estava grávida da Mimi, estávamos numa altura que estávamos lá em Portugal, tentar ver se fazíamos vida lá, e entretanto as coisas não corriam bem. Quando a Mimi tinha mais ou menos 9 meses, voltamos para cá, para a França, e pronto, elas começaram aqui a escola, aqui começam a escola com 3 anos, e então, como eu não arranjava infantário ao início para a Cristal, tínhamos que trabalhar à vez para guardar a Mimi, e então, pronto, ao início é assim, a nível de papéis, e isso é complicado. É sempre bom, quando vamos para um país, termos alguém que nos explique bem as coisas, porque nós somos europeus, é mais fácil porque estamos dentro da Europa. Mas quando, por exemplo, quando já são estrangeiros, já é um bocadinho mais complicado, há muitas coisas que temos que fazer. Eu estive a ajudar por exemplo, um búlgaro a fazer os papéis, e, por exemplo, da Bulgária para cá, eles têm que estar 6 meses sem trabalhar e a fazer os papéis, para os consulados, e a demora é muito maior. Eu, como era europeia, é tudo um bocado muito mais fácil. E pronto, tive a minha amiga que me ajudou bastante e ensinou-me bastante coisas, como é que tratar das coisas. E, entretanto, eu separei-me do pai das crianças em 2017, pai das minhas filhas, e voltei para Portugal porque eu não tinha carta de condução. E aqui é uma das coisas que eu aconselho, é ter carta de condução, porque não é como eu não vivo em Paris, nem numa grande vila, então aqui para movimentarmos não há autocarros, não há comboios, não há nada. E é tudo distante umas coisas das outras. E então eu tive que ir a Portugal, pensava que ia demorar muito tempo. As minhas filhas, na altura, a Cristal tinha 5 anos, estava a entrar para a primária, e eu pensei, vai demorar bastante tempo, vou ficar lá 1 ano, e não, em 3 meses fiz a carta, nem 3 meses, 2 meses e meio consegui fazer a carta, mas pronto, como a Cristal estava na primária, eu experimentei com que ela fizesse a primeira classe lá em Portugal, consegui arranjar um trabalho que me dava para conciliar com os estudos da Cristal, porque eu estava sozinha também, estava no norte de Portugal, uma casa que os meus pais têm lá na montanha, e então fiz a carta tranquila, estava a trabalhar durante a semana. Entretanto, o pai das crianças voltou a Portugal. Assim, eu em Portugal, depois de estás aqui em França, tens uma qualidade de vida bastante diferente, bastante boa, e em Portugal a diferença de ordenados é bastante grande. E eu sempre senti o chamado que tinha que ir para cá, porque eu não podia estar dependente dos meus pais. Na altura, por exemplo, os meus pais tinham 2 casas, uma lá na montanha e outra no centro do Porto, mesmo, que é uma grande cidade. E elas queriam vender o apartamento e não vendiam porque eu estava na outra casa. Eu sentia-me um bocado que estava a ficar não dependente deles, mas que eles não desenvolviam a vida deles por minha causa. E como eu aqui conhecia bastante a zona, tinha bastante patrões que gostavam de mim, sabia que não me faltava trabalho, então pronto, vinham no início das férias delas, vim para cá. Arranjei casa sozinha, já tinha começado a fazer a demarcha, tentar arranjar casa lá, por telefone, que eu falo bem francês. Entretanto não consegui, vim para cá, estive aqui 1 mês em casa de uma amiga minha, enquanto as minhas filhas ficaram com os meus pais lá. Ao fim do mês também não consegui arranjar casa, porque era mãe solteira com 1 cão e 2 filhas, então tive assim uns obstáculos, mas eu nunca desesperei, sempre confiei em Deus, que Ele tinha algo bom para mim. Entretanto, eu via muitas casas, as pessoas gostavam de mim, mas depois acabavam por não alugar a casa, e eu dizia, mas porquê? Eu até gostava das casas, algumas, e já estava assim a ficar triste, mas sempre há de vir uma coisa melhor para mim, até que a última casa que eu telefonei, que foi esta, marquei a entrevista, vim cá ver a casa, e ela só estava disponível em setembro. Isto já foi início de agosto, e
e eu quando vi a casa, era a casa ideal para nós, porque eu gosto do sossego, estou assim no meio do nada, estou com uma casa reservada, tinha as minhas filhas pequeninas, então elas podiam estar à vontade cá fora, não é perto da rua, era a casa perfeita, não era centro de vila nem nada, e então estava no sítio perfeito. E tenho vizinhos excelentes, não posso queixar, a minha senhoria mora do outro lado da rua, é uma rua que não tem passagem de muitos carros, é só entre nós vizinhos, e a minha senhoria é como se fosse família para mim. Eu conheço aqui todos os vizinhos, agora já estou cá desde 2018, já há 4 anos, então conhecemos-nos todos. Durante a pandemia passeávamos todos aqui na rua, andávamos a passear aqui, porque aqui à volta de casa é só campos de cultivo, e então passeávamos bastante e convivíamos, ficávamos horas na rua a falar uns com os outros, e pronto. E eu gosto de estar cá e senti que, assim, uma coisa quando nós mudamos do nosso país, eu das outras vezes sempre tentei voltar para Portugal. Há 4 anos, quando decidi vir para cá, eu sentia no meu coração que eu tinha que vir para cá, que eu estava no caminho certo, porque quando nós estamos a fazer aquilo que devemos fazer, temos paz no coração, e se perguntarmos a Deus se tivermos paz em fazer as coisas que nós conseguimos, que nós queremos fazer, é porque é o caminho certo. Eu, quando vim para cá, vim com um carro, um Opel Corsa de 85. Toda a gente dizia que eu não ia chegar aqui. Eu vim com o carro cheio de roupa, com a minha cadela e sozinha, cheguei aqui, ainda o carro foi para Portugal, dei o carro à minha mãe mais tarde, e quando é o nosso caminho, acho que nada nos impede e que Deus está sempre connosco. É muito bom, Ana, muito bom saber, assim, muito bacana essa tua história. Eu, particularmente, não tinha conhecido ninguém, né, que tinha ido para outro país, que foi morar, então é muito bacana conhecer um pouquinho disso, sabe? E assim, você que já tem essa experiência, que você foi e voltou, apesar que na Europa é um pouco mais fácil, né? Mas o que foi as suas maiores dificuldades, Ana? Desde que você saiu de Portugal, que foi para aí, né, depois, igual quando você ficou sozinha, né, acabou que separou do seu casamento. Quais foram as maiores dificuldades e principalmente dentro da pandemia, né? O que você pode dizer para a gente aí nesse sentido? Como é que foi esse período aí na França, com pandemia e todas essas dificuldades que você passou? Eu aqui, o que mais me custava era não ter amigos próximos. A família está toda em Portugal, a minha irmã depois mais tarde veio para cá, já estava cá eu há 5 anos e ela veio para cá. Entretanto, moramos perto uma da outra e pronto, é a única ligação que eu tenho assim mais forte aqui, e tenho, claro, algumas amizades aqui. Quando eu voltei a segunda vez para cá, houve um dia que eu estava bastante triste e assim um pouco desesperada. Eu dizia: Deus, dá-me algo, preciso de algo. E então eu conheci uma senhora na rua, entretanto a falarmos, ela fazia grupos de senhoras em casa, era cristã, fazia um grupinho de senhoras, uma reunião de senhoras em casa, uma vez por mês, e fazia uma reunião ao domingo. Eu, na altura, como eu não tinha carta e depois mudei de sítio, só ia à reunião de senhoras e raramente ao domingo. Quando eu voltei, quando me separei, eu não tinha carta, não é? E morava a 20 minutos, 30 minutos de distância, que não é muito para vocês, e a diferença de distância, para nós 30 minutos, pronto, é um bocadinho distante para os portugueses, que nós somos um país mais pequenino, então 30 minutos é distante, ou 1 hora é distante, e então eu cheguei a estar em algumas reuniões com eles. Entretanto, antes de ir para Portugal, fiz o meu batismo aqui. Queria-me batizar, e então eu fiz o meu batismo aqui com esse grupo cristão. E quando voltei, eu todos os domingos estou com eles, todos os domingos de manhã temos uma reunião de oração de 15 em 15 dias à quarta-feira, e é uma das coisas que, pronto, é como se fosse a minha segunda família, é um grupo que eu me identifico, e é bom sempre, se nós somos cristãos, ou tentar encontrar alguém com quem nos identificamos. Tenho, claro, algumas amigas aqui, mas em Portugal tenho as minhas amigas, não é? E é isso, os elos familiares que nos faz sempre querer voltar. Hoje em dia eu gosto de estar aqui porque eu sinto-me segura.
sinto-me segura. Por exemplo, na pandemia, eu durante anos fiz, nos primeiros anos que estive aqui, fui uma das primeiras a ter aulas de francês com uma associação que é a Parole, que é da Associação do Resto do Corps, que é uma associação bastante grande aqui em França e conhecida, e pronto, quando às vezes estava assim mal de finanças, ia buscar o banco alimentar ao Resto do Corps. Na altura, quando foi a pandemia, e como eles são muito chegados a mim e pronto, muitas vezes vou lá dar a roupa das crianças, se puder ajudar em alguma coisa, às vezes encaminho lá pessoas, e isso às vezes precisavam de uma tradução, por exemplo o rapaz búlgaro que eu ajudei, e ele foi lá que eu conheci, que eles me pediram para ver se podia fazer, pronto, como ele falava inglês, eu falava inglês, se podia, pronto, ajudar-lhe nos papéis, e pronto, e na altura da pandemia eles fizeram questão de me ajudar também a nível do banco alimentar, a mim e muitas famílias aqui da zona, e pronto, nunca senti dificuldade aqui mesmo eu fiz a parte da separação por causa dos direitos das crianças e tudo, fiz cá em França, eu não sabia nada. E graças a Deus sempre tudo foi encaminhado, mesmo a advogada, eu tinha uma lista de advogados e eu dizia, por favor, Deus, dá-me a melhor advogada que possa ter aqui na lista, e graças a Deus tive uma advogada excelente que tratou tudo por mim e fez tudo, e fomos a tribunal por causa da pensão alimentar e quais eram os meus e os direitos dele. E eu fiz tudo sozinha, tanto que posso ajudar outras amigas minhas francesas que elas não sabiam como é que se fazia as coisas, e eu, entretanto, na separação delas ou qualquer coisa. Bacana. E Ana, aproveitando aqui, né, e você, eu vi que você tem curso, né, de marketing, né, e e-commerce. Nessa época da pandemia, você começou a trabalhar com essa área? Você já faz alguma coisa? Como é? Foi depois da pandemia, o ano passado, eu queria mudar de área e eu conheci a Anatex. Eu fiz o curso com a Anatex. Entretanto, aqui, eu para fazer transição de carreira, eu queria saber as ferramentas, como falar em francês, as ferramentas que nós poderíamos utilizar e isso. Então eu fiz marketing digital e e-commerce aqui. E comecei o ano passado em dezembro e acabei este ano em março. E quando acabei, é assim, onde tinha trabalho seria numa grande vila. Como as minhas filhas são pequenas, uma vai agora para o colégio, a outra ainda está aqui, e eu precisava na altura de trabalhar e ganhar mais algum. O meu patrão, eu trabalho numa estufa de tomates, ele paga bastante bem, porque fazemos bastantes horas extras, e eu, como estava assim um bocadinho apertada porque estar no desemprego, mesmo a ganhar o desemprego com as contas que eu tenho para pagar sozinha, eu sentia-me mais segura, pronto, estar a fazer as coisas devagar, não assim uma transição de deixar tudo para trás e pronto, porque tentando numa grande vila também tinha que ir para longe, mesmo que seja a vila mais próxima é a 40, 50 minutos daqui, e com a guerra na Ucrânia disparou muito o preço da gasolina, e temos, por exemplo, muita dificuldade para encontrar gente para trabalhar, porque as pessoas não se deslocam tão longe como antigamente nós nos deslocávamos. E mesmo o meu patrão tem bastante dificuldade às vezes de encontrar pessoas para trabalhar, e ele paga, assim, eu ali saio, é um super bom ambiente, é uma estufa muito grande, somos lá à volta de 60 pessoas no verão, mas é assim, o ambiente é excelente, gosto bastante de estar lá a trabalhar, e ele paga horas e direitinho, e paga as horas extras, temos bastantes horas extras, e eu sinto-me, para já, devagarinho vou fazendo as coisas mais devagar. Eu neste momento faço edição de vídeos e de vez em quando proponho para fazer para um amigo ou outro, faço o Instagram de um restaurante que depois tornaram-se meus amigos, faço o Instagram deles, que eu fiz o meu estágio com eles, que eles passaram na televisão, e tratei do site de internet deles, restaurei, modifiquei o design do site todo, e pronto, e sempre que posso faço assim uns trabalhinhos extras. É isso. Legal, Ana, muito bom. Ana, e assim, infelizmente o tempo nosso aqui é bem curto, né? Curto. Mas é bacana, né? Conhecer um pouquinho da sua história. E queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão vendo esse vídeo, para as pessoas que nos seguem, né? Que nos curte, que segue o canal Escola da Vida. Que mensagem que você passa para as pessoas que estão nessa fase, sabe?
que quer, de repente, mudar, às vezes, de cidade, de estado, de país, que quer enfrentar uma coisa nova. Que dica que você dá diante da tua história que você viveu, né, de tudo que você pode passar para a gente aí? Que dica que você deixa? Antes de irem para qualquer sítio, informarem bem as coisas, o que é que precisam. Conhecer lá alguém e dizer quais são os papéis que eu preciso, quais são as coisas que eu preciso, porque depois vais precisar um ou outro papel que tens que pedir na prefeitura ou em algum lado, assim já te levas tudo pronto. E não tens cá informar o que é preciso antes. E depois, quando fores, não perderes oportunidades. Todas as oportunidades que puderes, eu fiz de tudo. Eu trabalhei a plantar cebolas, trabalhei nos barcos a limpar casas de banho e a fazer camas, aqui no ferry, e cheguei a trabalhar num hospital privado, que adorei. Um hospital privado era a ESAS, que fazia a parte das limpezas dos quartos, e é agarrar todas as oportunidades que temos, e sempre sermos corretos uns com os outros, e darmos aquilo melhor que pudermos. Sempre quando trabalharmos, é como se fosse para nós. E acho que todas as oportunidades se vão abrir, porque eu, por exemplo, quando parti e voltei, eu tinha 3 ou 4 patrões que queriam que eu trabalhasse para eles, por isso podiam escolher. E se ficarmos sempre com as portas abertas, é muito bom para nós, porque qualquer coisa que precisarmos, temos sempre aqui. Por exemplo, este meu patrão, ele sabia que eu ia fazer o curso de marketing, e eu disse-lhe: eu adoro trabalhar contigo, mas eu vou tentar, se eu conseguir arranjar trabalho na área, perto de casa, sim. Se não, eu posso contar contigo para voltar a trabalhar para ti, porque eu gosto de trabalhar para ti, gosto do ambiente, gosto de tudo. E ele disse que sim, que eu tinha sempre E quando precisei, eu liguei e tinha lá o meu local de trabalho. Por isso, acho que devemos sempre ser o mais correto possíveis, saber aquilo que queremos e não desanimar. Há dias bons, há dias maus, estamos sozinhos, mas é assim, estamos noutro país, mas é como se fosse o nosso, e adaptarmos um bocado à cultura, porque também a cultura é bastante diferente, as pessoas não são como nós e temos que as aceitar como elas são, como gostaríamos que elas nos aceitassem. Por isso, é uma aventura boa, que eu aconselho a muita gente, porque faz muito bem sair do país e sentir este bocadinho de medo de deixar a nossa casa, deixar a nossa parentela, os nossos pais, a nossa família, mas se conseguimos aqui, conseguimos em qualquer lado. Por isso é ter fé e pôr sempre as coisas na mão de Deus, porque não custa orar, porque Deus protege-nos sempre. E se for da vontade dele, ele vai fazer com que tudo ande e que tudo corra bem. Com toda certeza. Perfeito, perfeito, Ana. Muito, muito obrigado mesmo. Você que está assistindo esse vídeo, se você gostou dessa história, né, da história da Ana, comente embaixo aqui na descrição, curte esse vídeo, compartilha, encaminhe para as pessoas à sua volta, porque eu tenho certeza que a história da Ana pode ajudar milhares de pessoas que, de repente, também quer fazer, né, essa transição de um outro estado, de um outro país, né, e é muito bom você conhecer alguém, né, que já foi, que já fez. A gente vai deixar os dados também na descrição aqui, nas redes sociais da Ana, caso você queira entrar em contato, tirar alguma dúvida, vai ser um prazer, né. E para a gente fechar, Ana, tem mais 2 minutinhos, qual que são os seus planos para o futuro? O que você pensa? Vai continuar, né, trabalhando aí na parte das estufas, vai desenvolver seu projeto, né, de trabalhar com marketing? O que é a tua ideia para a gente poder fechar? A minha ideia é mudar de área. Agora, eu não posso dizer o que é que será o meu dia da manhã, só Deus sabe, só Ele é que tem reservado para mim. O meu desejo é mudar de área, porque eu sei, pronto, o meu potencial. Agora, se é aqui, se é em Portugal, ou se é no Brasil, ou se é na América, não sabemos. E eu estou sempre aberta a tudo, e o Brasil, eu estou bastante conectada e gostava bastante de visitar o Brasil, conhecer um pouco do Brasil. É um país de oportunidades fantásticas, não é? E vocês têm muita sorte, e é isso. Eu não sei o dia da manhã, para já é este, amanhã só Deus sabe, por isso. Perfeito, e eu te agradeço, e é muito bom isso que você falou, porque as pessoas que moram aqui, elas não valorizam, sabe, Ana? E é muito importante alguém de fora falar isso, porque a gente, de fato, tem um país muito rico, muito próspero, cheio de oportunidade,
para quem quer empreender aqui, qualquer negocinho que você começa já dá certo, né? Então aqui é um país muito bom. Mas para quem também quer explorar outros países, né? Tenho certeza que a sua história vai ajudar muito. Então quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a você, Ana, pela presença, pelo seu tempo, né? Que você dedicou, por estar seguindo o nosso canal aí sempre e estar dedicando aí esse tempinho para a gente. Muito obrigado, muita luz, muita paz e até o próximo vídeo, pessoal. Vamos trazer muitas histórias bacanas aí para cada um de vocês.